Record progress. Olá, pessoas, mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é: eu estou aqui, mas eu vivo outra vida. Bom, eu achei esse tema interessante porque é uma coisa assim, quase que superficial, né? Para não falar aquele clichê surreal. Bom, a gente tem vários sensores no nosso corpo: tem os olhos, tem a pele, que é o sensor de calor, frio, tem o ouvido, que é o sensor de som, tem o nariz, que é o nosso sensor para sentir o cheiro. Só que vamos tentar imaginar exatamente o que a gente vai falar, né? Você tem a percepção do mundo que está aqui fora através de um desses sensores, né? Qualquer sensores do seu corpo. E aí você tem essa percepção, falando de maneira muito leiga, né? Que eu não sou especialista nisso. Então vamos tentar entender que a sua mente traduz, traduz essa percepção. Um mundo se forma dentro de você e você reage conforme essa percepção, certo? Então, por exemplo, se você tem a percepção de algo ofensivo, né, algo perigoso, essa mensagem entra dentro de você por algum dos sensores, pode ser pelos olhos, porque você assistiu alguma coisa perigosa, porque você viu algum fato perigoso. Então, essa percepção, através dos olhos, entra em você, o seu cérebro traduz e você reage de alguma forma. Geralmente é com medo, né? Por exemplo, se você está andando pela rua e você escuta um barulho que para você é familiar, um carro perdendo o controle e batendo em algum outro carro, em alguma parede, em alguma moto e vindo para perto de você. Você reage e a primeira coisa que você vê, você olha, né? Então, por que que você olhou? Porque o barulho foi um barulho familiar de perigo, você se assustou, o cérebro traduziu nisso, né? Antes de falar de você se assustou, ele traduziu como algo de perigo, aí você reagiu como? Se assustando e voltando o seu corpo para a direção de onde veio o barulho, porque você reagiu com medo, né? Reagiu com ah, curiosidade para saber se realmente aquilo estava oferecendo perigo para você. Bom, esses dois ensaios agora de início é para a gente chegar na seguinte conclusão. Então, se eu estiver num ambiente onde eu só tenho percepção por todas as partes do meu corpo, todos os sensores do meu corpo, por todos os sensores do meu corpo, de coisas boas, o meu corpo vai reagir mais de forma positiva, né? Então, por exemplo, se eu estiver num ambiente onde eu tenho segurança, né, onde eu não sinto medo, onde eu não sinto pavor de nada, como é que meu corpo vai reagir? Diante dessa percepção de eu estar ouvindo, ou olhando, ou sentindo coisas que me passam segurança. Ele vai reagir de forma positiva porque a interpretação do cérebro é o quê? Que eu tenho um ambiente seguro, saudável, tranquilo, e eu vou reagir com tranquilidade. Agora, e quando você não tem condição de fazer isso? Você pode fazer uma simulação de laboratório. Será que você consegue fazer com que o seu cérebro reaja, é, reaja não, interprete o que algum sensor do seu corpo percebeu e reflita de forma positiva? Tem uma forma que é muito interessante, por exemplo, o visual. Então, se você fica vendo coisas de lugares, através da TV, através do seu celular, que passam uma sensação muito boa, o seu cérebro vai interpretar essa percepção e vai fazer você reagir de forma positiva. Isso acontece quando você escuta uma música tranquila, quando você sente um cheiro de algo que te provoca calma, quando você, por exemplo, está
assistindo algo de um lugar que passa tranquilidade, né? Então, se isso é verdade, né? E provavelmente vocês já devem ter passado por esse tipo de coisa, então que tal a gente fazer uma sequência de sensibilidade, né, através dos nossos sensores de maneira proposital? Então, por exemplo, eu quero sentir uma sensação boa agora. Então, eu sei que se eu colocar uma música relaxante, os meus ouvidos, que são um dos meus sensores, vão perceber, vão ter essa percepção da música relaxante, o meu cérebro vai traduzir como é que meu corpo vai agir com o relaxamento, não é isso? Então, e se eu fizesse uma lista de coisas que fizesse com que o meu corpo reagisse positivamente? Então, fosse aquela música que eu gosto, depois eu assistisse um filme, né, um vídeo gravado que me passasse uma sensação boa. Pode ser também com um sensor, por exemplo, da boca, comendo aquela comida que eu gosto. Pode ser também, por exemplo, ficar descalço em algum lugar que me passa assim um relaxamento, porque eu estou descalço com o pé no chão, ou seja, montasse uma sequência de coisas que me fizesse ter sempre uma reação positiva do meu corpo. Isso durante o dia. E se eu fizesse isso todos os dias, né? Ou seja, fazer com que o meu corpo, ao invés de reagir com medo, tristeza, cansaço, decepção, reagisse com coisas positivas. Mas aí você poderia falar, mas Sérgio, você está esquecendo da nossa rotina da vida, porque muita gente estuda, muita gente trabalha. Então a gente montaria essa lista para poder compensar, né? Compensar as coisas obrigatórias e indesejáveis que a gente passa na nossa rotina no dia a dia, né? E você já faz isso, só que inconscientemente. Então, por exemplo, quando você está cansado do trabalho, o que que você faz? Você vai lá e dorme. Então, quando você deita o corpo e dorme de alguma forma, o seu cérebro interpreta que, olha, ali você baixou a guarda, você não quer estar atento a nada, e consequentemente ele entende que é para parar assim de trabalhar. Às vezes ele não trabalha, ele fica ali processando, né? Um especialista nessa coisa, na parte de neuro, alguma coisa, que eu nem sei o nome, vai falar assim, não, mas seu cérebro continua trabalhando. Mas ele entende que você ali baixou a guarda, que a rotina do dia acabou, né? E aí, depois que ele faz essa interpretação, como é que ele reage? Com relaxamento, com sono, né? Você apaga, né? Só que assim, isso é feito de forma inconsciente, né? Vou dar mais um exemplo ainda. Quando você está cansado, mas está inquieto, tem uma coisa te incomodando, por exemplo, está sentindo seu corpo grudando, não está se sentindo muito limpo, o que que você faz para compensar? Você vai lá e toma banho, né? É, aí o seu corpo interpreta que o quê? Que aquela sujeira, aquela pele pegajosa, né? Tá te incomodando, que você vai lá passar, ou passa sabonete, passa os pontos médicos que devem ser passados. E aí ele interpreta o quê? Bom, agora aquilo que estava incomodando não tem mais, né? E junto com isso vem aquela sensação, agora me sinto limpo. Isso já é seu corpo reagindo porque aquilo que estava incomodando não está mais, né? Então, veja que interessante. Mas isso acontece inconsciente por cultura, por tradição. As pessoas, tomei um banho, relaxei. Deitei e relaxei. Né? Porque isso sempre foi feito. Mas você pode fazer isso propositalmente. Você pode fazer uma lista de coisas que, por exemplo, vai provocar reações positivas na sua mente, né? Não essas básicas, porque às vezes essas básicas você já talvez você tenha colocado na sua mente que são obrigações, tipo, é obrigação tomar banho, e às vezes você não tem um tempo de demorar o tempo suficiente no banheiro porque você não tem tempo, ou às vezes porque você não gosta muito de tomar banho. Conheço muitas pessoas também que não são muito íntimas da água, né? Conheço pessoas assim, mas é, você pode também fazer isso de forma prolongada. Você pode assistir, por exemplo, algum documentário, algum vídeo, certo? Em outro lugar, que não seja o lugar que você mora. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de assistir vídeos da Suécia, Noruega, Dinamarca. E são vídeos assim que dos canais que eu acompanho que duram de meia hora, 45 minutos até de uma hora. E quando eu termino de assistir esses vídeos,
né? E às vezes eu coloco numa rotina de todo dia na semana assistir um vídeo como esse. Quando eu saio na rua, demora para o meu cérebro entender que eu não estou lá, entendeu? Ele só começa a entender que eu não estou lá quando eu vejo, por exemplo, movimentos, ações, né, características daqui do lugar que eu moro. E aí o meu cérebro interpreta e fala assim, olha, você está realmente no lugar que você sempre esteve, né? Que é na cidade onde eu moro aqui. Então, veja, você pode, vamos falar de maneira grosseira, enganar o seu cérebro. Ele pode pensar que você não está aqui, certo? E também, por exemplo, você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode condicionar a sua vida para que no momento, se você quer paz, né? Se você não, se você gosta de correria, né? De muita coisa, aí isso que eu vou falar não serve. Mas se você quer paz, você pode se organizar de certa forma para você estar na contramão. Olha o nome do canal, né? Na contramão do fluxo. Enquanto todo mundo está na correria ali, você pode condicionar a sua vida para estar em outra situação. Por exemplo, houve momentos em que eu trabalhava em um horário que trabalhava à noite. Então, quando chegava na segunda-feira, todo mundo estava indo para o trabalho, eu estava sentado tranquilamente numa padaria tomando café, porque eu ia chegar em casa e ia dormir, porque meu horário era à noite. Então, assim, eu estava na contramão do fluxo. Então, eu sempre falava, olha, eu moro em São Paulo, mas eu não vivo a correria de São Paulo, né? Vivo de vez em quando, mas na totalidade eu não vivo, né? Porque quando eu viajei para outro lugar, a pessoa fala, eu recebi muitas perguntas, como você aguenta a correria de São Paulo? E uma das minhas, e eu tinha essa frase assim de imediato, eu moro em São Paulo, mas eu não vivo a correria de São Paulo, né? Porque, assim, isso é pessoal, eu identifiquei que isso não era saudável para minha vida, então a alternativa que eu tinha duas alternativas, ou mudar para o interior, só que eu não queria mudar para o interior. Então, a segunda alternativa foi viver na contramão do fluxo. Enquanto todo mundo estava correndo para um lado, eu corria para o outro. Claro que às vezes isso não dá para fazer. Mas você pode, por exemplo, em algum momento do seu dia, conseguir essa contramão do fluxo, né? Às vezes, a situação está na sua mão, não está dependente de outras pessoas. Então, você pode, no momento que ela estiver na sua mão, fazer a contramão do fluxo, através dos seus sensores, fazer eles perceberem algo que o seu cérebro interprete e reage de forma positiva. Como eu já falei anteriormente, relaxando, ouvindo uma música boa, descansando, vendo um programa que você gosta. Só que o ideal mesmo seria você conseguir fazer isso durante toda a sua vida. Existe uma maneira de fazer, né? Eu não vou falar aqui porque é um tema que eu percebi que as pessoas não dão muita importância a isso e eu não gosto de falar as coisas em vão. Então, por isso que eu não vou falar sobre isso. Mas existe e, por exemplo, dá para você viver num lugar onde a correria é muito grande, mas você vive em outro lugar. Por isso que o tema eu estou aqui, mas eu vivo em outro lugar, certo? Ou então eu vivo aqui, mas eu estou em outro lugar, tanto faz, né? Então, assim, na minha mente, eu sempre estou em outro lugar, eu sempre vivo em outra situação, né? E isso serve também para várias coisas. As pessoas se juntam para conversar e eu já sei aonde vai dar aquele assunto. Então, eu não me sento ali para conversar porque eu quero viver outra coisa. Eu quero viver coisas que me tragam vantagens. Eu quero viver coisas assim que vai me fazer progredir na vida. Então, se eu sentar naquela roda ali para conversar aquele tipo de assunto, eu já sei que dali não sai nada. Então, eu não vou viver aquilo ali. Porque o que vai acontecer? Se eu sentar para conversar aquilo ali, o meu corpo vai reagir como? Com tristeza. Porque geralmente quando você senta para conversar certas coisas, os assuntos só é reclamação, só é lamento. Então, a sua mente ela já sabe que quando toca em algum assunto, a, pa- a, a reação é negativamente, né? Então, eu já sei que se eu sentar em certas rodas de conversa, o meu corpo não vai reagir muito bem. Então, eu não sento, eu evito, é, eu procuro não estar em contato.
com esse tipo de pessoa, eu procuro não sentar perto desse tipo de pessoa só quando não tem como evitar mesmo, entendeu? Porque dali não vai sair nada, não vai contribuir em nada, é sempre as mesmas conversas, é sempre, por exemplo, como é que eu posso dizer? Coisas que não trazem a sua evolução pessoal. Então, eu evito. Então, eu passo pelas pessoas, vivo com umas pessoas, mas eu vivo em outro lugar, tá bom? Então, o tema de hoje foi esse, foi um vídeo assim mais rápido do que os outros, tá? Mas foi um tema que eu achei interessante, que muita gente não sabe disso. Agora quem assistir vai saber, porque às vezes as pessoas olham para mim e vê, é um ser humano, como outro qualquer, tem duas pernas, dois braços, tem boca, nariz, tal, então reage como todo ser humano. Então é homem, reage como todo homem. Só que assim, você é o que você coloca na sua mente. Então se você coloca coisas, você dá oportunidade aos sensores do seu corpo perceber coisas boas, ele reage positivamente. Você dá a oportunidade de ele perceber coisas ruins, você vai ter reações negativas. Eu aprendi a lidar com isso e eu sei como colocar coisas diante dos sensores do meu corpo para que o meu cérebro interprete e reaja positivamente. Então, toda a minha vida é dedicada a isso, e aí as pessoas não conseguem ver, porque as pessoas me veem simplesmente como um ser humano, assim como todo homem é, porque eu sou homem, então é igual a todos os homens, é assim que as pessoas me veem, mas elas não sabem que, por exemplo, na minha mente a interpretação sou eu que condiciono e eu não vivo a experiência que elas sabem, que elas pensam que todo mundo vive, né? Então, eu estou aqui, mas eu vivo em outro lugar, ou então, eu estou aqui, mas eu vivo outra vida, certo? Então é isso. Não consegui cumprir o fato de colocar um vídeo por dia. A minha vida está um pouco corrida. Eu poderia utilizar as coisas que eu já falei nos meus vídeos para poder gravar um vídeo por dia, só que eu não tenho interesse, entendeu? Se, por exemplo, gravar um vídeo por dia fosse o meu interesse, assim fosse o interesse estivesse em primeiro plano, aí eu voltaria todas as minhas forças para isso, mas não é, né? Os vídeos aqui do canal é mais um lazer para mim, então como tem outras coisas que estão em primeiro plano, eu decidi, por enquanto, estar gravando só aos domingos, né? Tá chegando o próximo período de férias, quem sabe no período de férias eu volto a gravar um por dia, mas agora eu não tenho interesse de voltar toda a minha rotina para que saia um vídeo por dia, né? Se tiver tempo, surgir tempo aí, eu tiver nada para fazer, eu faço. Mas por enquanto, o que está mais cômodo para mim é fazer um por domingo, tá bom? Então, na contramão de hoje é isso. E a gente se vê no próximo vídeo.